Muito bom dia a todos vocês, que Deus abençoe o seu dia, nosso restante de semana, terça-feira. Gente, que frio que está aqui na nossa região, tá muito frio, hora de tirar os casacos que estavam guardados e vamos para a luta, vamos para frente com o Senhor conduzindo o nosso dia. E nesse dia 4 dessas gravações que nós temos realizado, eu gostaria de estar compartilhando com vocês o livro de Mateus, capítulo 25, e no versículo 14, que a palavra do Senhor nos diz a palavra dos talentos. E ela nos diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus talentos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e então partiu. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, renegociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos? Olha, aqui estão os outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros? Quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amados, lendo essa palavra aqui, nós contemplamos Jesus, um mestre incomparável que sempre falou com os discípulos e com a multidão através de parábolas. E nessa parábola ele nos transmite algumas lições importantes, que é ligada a nós servirmos com diligência, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Jesus apresenta algumas características do seu reino e usa a figura do talento. Então, nessa parábola, o Senhor nessa parábola aqui justamente se aplica a Jesus, né? E toda a sua volta está relacionada à segunda vinda do Senhor Jesus. E aí, o que nós podemos aprender através dessa parábola aqui? Então, quero trazer com vocês nessa manhã algumas verdades sobre isso. Primeiro, os talentos são distribuídos a todos. Então, todos nós temos aptidões naturais, nós temos distintos dons, nós temos dádivas dadas por Deus para nós. E essas aptidões que nós temos, elas precisam ser desenvolvidas e precisam ser cultivadas. Nenhuma pessoa pode afirmar que não tem nada. Todos nós temos algo nas nossas mãos. Então, aqui, o primeiro ponto que eu quero entender com você é que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos os nossos talentos dados por Deus. Segundo ponto, os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Então, os servos receberam quantidades distintas nessa palavra de talentos. Um servo recebeu 5, outro servo recebeu 2 e o outro servo recebeu somente 1. Então, foi dado de acordo com a capacidade deles, porque nós somos diferentes uns dos outros. E nós não temos apenas aptidões distintas, mas nós temos capacidades em nossas mãos variadas, dadas por Deus. Então,
os talentos são distribuídos de acordo com a nossa capacidade. Terceiro ponto, os talentos são distribuídos não para nós guardarmos, mas para nós distribuirmos, ou melhor, multiplicar os talentos que Deus deu para nós, levarmos adiante. Então, nós não podemos enterrar os talentos que Deus entregou nas nossas mãos, na minha mão e nas suas. Nós precisamos, como mordomos de Deus, cultivar, trabalhar para que nossos talentos multipliquem, né? Eu citei numa reunião que eu estive semana passada com algumas pessoas, que eu me alegro muito quando eu vejo algumas pessoas que no decorrer da minha vida eu ensinei elas de alguma forma ou orientei na área de violão, né? Que eu sou músico desde os 6 anos, então pude caminhar com algumas pessoas. E hoje eu vejo pessoas que são ainda melhores do que eu no dom, e eu me alegro em vê-las tocando e saber que eu, de alguma forma, eu pude influenciá-las, né? E hoje eu vejo pessoas ministrando louvor em algumas igrejas, pessoas no YouTube com canal, tocando violão, então eu me alegro por isso. Foi um dom que Deus me deu e eu pude transmitir e multiplicar esse dom. Então, para mim é uma alegria tão grande. Então, como é bom quando a gente pode realmente transmitir os dons que a gente tem, né? Então, a gente tem que cultivar com diligência aquilo que foi nos dado. E Jesus elogiou nessa parábola aqui os servos que investiram, que trabalharam, os servos que apresentaram talentos em dobro. Jesus elogiou e deu ênfase para esses 2 servos, né? Cada um recebeu uma medida segundo a sua capacidade. Então, Deus nunca vai cobrar de nós além daquilo que Ele nos entregou em nossas mãos. Por quarto ponto, eu quero te dizer, os talentos multiplicados são recompensados em Deus. Então, o Senhor voltou para um acerto de contas, assim como um dia Ele voltará para nós estarmos na glória com Ele. E os servos diligentes foram não apenas elogiados, mas eles foram recompensados. Eles entraram no gozo do seu Senhor, né? E tomaram posse de uma riqueza incomparável. Mas nós, no dia a dia da nossa vida, também assim, depois do nosso trabalho, nós temos a recompensa, né? E depois das lágrimas da semeadura, vem a alegria do Senhor. Então, o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu. E Deus tem nos dado possibilidades de multiplicar os nossos talentos. E com certeza é Ele quem nos recompensará. É o Senhor que nos trará recompensa. Então, a conclusão que eu quero trazer com você dessa palavra é perguntar a mim e a você como que nós temos desenvolvido os dons que Ele tem colocado em nossas mãos. Nós temos sido diligentes, nós temos crescido e ajudado os outros a crescerem, nós temos sido melhor hoje do que nós fomos ontem, nós temos evoluído como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus nessa terra. Então, nós temos exercitado os nossos dons de forma ordeira, nós temos trazido os nossos talentos para a glória do nosso Deus. Então, fica uma pergunta para mim e para você. O que nós apresentaremos diante de Deus quando nós chegarmos diante dele? Será que vamos chegar com as nossas mãos cheias? Ou, se nós não fizermos a vontade dele, a gente corre o risco de chegar diante dele com as mãos vazias? Mas eu quero nessa noite, te incentivar a colocar os seus dons em prática, a multiplicar os talentos que Ele te deu, a hoje ser melhor do que foi ontem, a entender o chamado de Deus para a tua vida e fazer isso de forma leve, feliz e abençoada, que o Senhor possa te iluminar, para que você possa realmente cumprir o chamado dEle, mas como o pastor trouxe para nós uma palavra recentemente, é melhor durante a caminhada desfrutar do caminho, né? E se alegrar na presença de Deus, do que ter uma caminhada pesada, reclamando, vendo os problemas. Quando você viaja, é muito melhor você ver as montanhas, você ver as cachoeiras à beira da BR, você ver as flores, você ir curtindo a viagem, do que a gente
ir reclamando do trânsito, disso ou daquilo. Então, que você possa realmente desempenhar os talentos que Deus te deu, multiplicar os talentos, se alegrar nessa caminhada, ser feliz enquanto trabalha e faz a obra do Senhor, e que o Senhor possa te capacitar cada vez mais, te dando almas, te dando pessoas para você caminhar junto, que você também, como pessoa, possa crescer em Deus e que Deus possa te conduzir nessa caminhada. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor Deus, de terça-feira. Essa palavra, Senhor Deus, que fala sobre os talentos que Tu colocou nas nossas mãos, e a cada um de nós, Pai, nos capacita a multiplicar os nossos talentos, a sermos bênção, Senhor Deus, a não olhar a um de uma maneira e a outro de outra maneira, mas, Senhor Deus, olharmos a todos da mesma forma. Nos abençoe a perdoar, nos abençoe, Senhor Deus, a Te servir, Senhor Deus, trazendo a realidade dos céus para a vida das outras pessoas. Pai, que quando olharem para nós, Senhor Deus, possam ver-nos, Senhor Deus, como pessoas que realmente, Jesus, Senhor, são segundo o Teu coração e que estão fazendo o seu melhor, para que outras vidas também tenham, Senhor Deus, vontade e ânimo, Pai, para entender o Seu chamado, para, Senhor, dizer, Senhor, eu quero aquilo que essa pessoa tem, como eu me alegro em ver, Senhor, isso na vida dela, eu também quero ser assim, quero abençoar as pessoas, que nós possamos, cada um de nós, multiplicar os nossos talentos, para que quando estivermos perante Ti, Senhor, nossas mãos estejam cheias, Senhor, e que Tu possas se alegrar e nos recompensar com a vida eterna pelo nosso árduo e precioso trabalho. Pai, é o que eu Te peço nessa manhã. Deus, nós Te agradecemos pela nossa família igreja, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nos dê uma terça abençoada, Pai. Vai à nossa frente caminhando, nos ilumine. Senhor Deus, nos mostra o caminho correto. Na Tua presença, Senhor, sempre há alegria, sempre há gozo, sempre, Senhor, há vitórias. E nós tomamos posse de todas elas em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Uma terça-feira abençoada para você. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Grande abraço. Deus abençoe.